todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Pai, queremos cantar a tua bondade, queremos glorificar o teu santo nome e buscar o Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor não falha. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que opera milagres e maravilhas, Senhor. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos buscar o Senhor, queremos, meu Deus, chegar mais perto de ti. Vem, olha para a tua igreja, olha, meu Deus, para o teu povo que está buscando, meu Deus, que está clamando, que está invocando aqui o teu santo nome, Pai. Tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Eis-nos aqui buscando o Senhor, buscando a tua face, buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Fala para ele: Deus, eu quero o Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero andar junto do Senhor. Andar junto é você andar junto com a palavra, andar junto com Jesus, é você andar junto com a palavra. A Bíblia diz: anda com o sábio e você se torna sábio. Então ande agora com o mestre, com o rei dos reis, com a palavra. Você se torna mestre, você vai se tornar sábio. Eita, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Vem nos envolvendo, Pai. Que uma unção poderosa tome conta dessa igreja agora, tome conta da vida desse meu irmão, desta minha irmã que te busca, Senhor, neste momento, que clama a ti, Pai, que invoca, Pai, o teu santo nome. Vem, Pai, olha, meu Deus, para o teu povo, olha, meu Deus, ali para a vida financeira, para a empresa, para os negócios, para a família. Alguém que precisa, Jesus, de uma cura, alguém que precisa, Jesus, de um milagre. Vem, amado, vem nos envolvendo, Senhor, vem derramando, meu Deus, da tua unção. Vem, Pai amado, derramando do teu poder. É uma unção de prosperidade, Senhor. Vem, aonde esse meu irmão colocar as mãos, Senhor, que haja prosperidade, que o Senhor dê visão para ele, que o Senhor dê entendimento para ele. Sim, Pai, nos dê entendimento, nos dê, meu Deus, as revelações do alto. Vem, Jesus, declare mais uma vez: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade que Deus. Diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a tua palavra, a tua direção. Usa o teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Boa noite. Pode sentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Vocês estão bem, irmãos? Deus é bom em todo tempo. Olha, quando eu estava aqui na oração, Deus já estava me dando aqui uma outra mensagem. Não vai ser para hoje, mas deixa a mensagem para outro dia. A Bíblia, ela é cheia, né, de mensagens, de promessas, direções e ensinamentos para a gente prosperar, para a gente ter sucesso na vida, para a gente conquistar aí, em nome de Jesus. E não é minha mensagem de hoje, vou preparar essa mensagem ainda, mas a Bíblia diz: anda com sábios e você se torna o quê? Sábio. Então, pastor, aqui na hora a gente pensa sempre pensei em andar com uma pessoa sábia, não é verdade? Mas a Bíblia diz para a gente se unir a Deus, e nós nos tornamos o quê? Um só. Então o que é você também andar com o sábio? Você andar com o mestre, você andar com Jesus. Quando você anda com a palavra, pode ter certeza que você vai se tornar mais sábio, você vai vencer e vai prosperar, amém? Mas eu quero mostrar para você aqui uma lição aqui, um entendimento que Deus me deu em
Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. O versículo é o de número 1 para começar. São conselhos que o Davi, o rei Davi, ele dá para o seu filho Salomão. Salomão ainda era menino. O Davi estava perto ali, de partir. Ele sentiu que a partida dele estava próxima. E aí ele decide dar alguns conselhos para o Salomão, para que o Salomão viesse a prosperar. Vamos ver aqui pelo menos, acho que uns 3 conselhos e algumas direções que Deus ele vai nos passar aqui. Veja, diz assim: e aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto que fizeres, para onde quer que te voltares. Olha que interessante aqui. Então veja, o pai, o Davi, antes de partir dessa vida para melhor, ele chama o Salomão e ele dá alguns conselhos importantes. Meu filho, você quer prosperar? Você quer ser bem sucedido nessa vida? Eu vou te deixar aqui pelo menos 3 conselhos importantes. Primeiro conselho: você tem que se esforçar. Lembrando que, se você for ver, o Salomão aqui, ele nasceu num berço de ouro, pessoal. Ele nasceu num berço de ouro. E você já viu casos de herdeiros nascer num berço de ouro? Ele assume a empresa do pai e geralmente o que acontece? Ele afunda. Porque às vezes ele não trata do mesmo jeito que o pai tratou. Às vezes não tem esforço, ele não se esforça. Por isso que é importante nós sabermos ensinar os nossos filhos. Principalmente você que tem algo para passar para os seus filhos. Você tem uma herança para passar. Às vezes tem pessoas aqui que têm empresa. Fala: pastor, tem aqui meus herdeiros. Então você está preparando eles. Está preparando eles para assumir ali a sua posição. Aí o primeiro exemplo que ele dá aqui, primeiro conselho, volta no versículo 2, ele diz o seguinte, o 2 diz assim: eu vou pelo caminho de toda a terra. Primeiro ele diz o quê? Esforça-te. Então é necessário a pessoa que quer prosperar, ela se esforçar. E eu peguei aqui no dicionário, fui ver aqui, a palavrinha aqui, esforçar, significa empregar toda a força, energia e dedicação para alcançar um objetivo ou realizar uma tarefa. É um ato de empenho onde a pessoa se dedica intensamente para superar desafios e obter sucesso. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo, pastor, a pessoa ela quer ser, vamos chutar aqui, um engenheiro. O que ela tem que fazer? Ela vai ter que estudar, ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que ali se empenhar, gastar ali o seu tempo. Pastor, eu quero ser empresário. Aí tem gente que pensa assim: não, eu quero ser empresário, eu vou abrir um negócio e pronto. Você estudou aquele negócio? Você estudou aquilo que você vai abrir? Primeiro, você orou a Deus? Você consultou a Deus naquilo que você foi abrir? Não, eu vou abrir e vai dar certo. Mas como é? Não, é a fé. Mas Deus falou com você? Porque a fé é quando Deus fala com você. Então não basta só você abrir. Às vezes eu tenho que abrir, tenho que me esforçar, tenho que melhorar. Às vezes é você, empresário também está aqui. O que você está fazendo para melhorar a sua empresa? Às vezes você vê, às vezes passa na frente de uma empresa, a fachada está lá largada. Sabe, a pessoa não muda algo, sempre deixa do mesmo jeito, aí os outros vão passando na frente. Então você tem que procurar melhorar. Então eu tenho que procurar me esforçar. Às vezes é a mesma coisa, eu quero conseguir um emprego. Não, eu vou ficar mandando o currículo da minha casa, sentando. Não é errado, hoje tem essa forma de você mandar, mas eu vou me esforçar, eu vou ir atrás, eu vou entregar. Pastor, mas eu já entreguei, vou continuar entregando. Deus me dá uma direção para me entregar no lugar certo. Então é necessário você se esforçar para você vencer. Eu tenho falado alguns dias aqui sobre Josué. Vou pegar um versículo hoje, Josué capítulo 1, versículo 6. Volta um pouquinho aqui, ainda falando dessa parte de se esforçar. Josué 1,6. Olha o que
o Senhor ele fala com Josué depois da morte de Moisés. Deus escolhe Josué para liderar. Deus viu que o Josué ele estava ali preparado, ele estava apto para assumir o lugar de Moisés. Ele acompanhou Moisés, né? Ele aprendeu com Moisés, ele era servo do Moisés. Olha o que diz aqui, ó. Ô Josué, esforça-te e tem o quê? Bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então veja, primeiro passo, eu tenho que me esforçar. Pastor, eu quero prosperar. Vou dar exemplo aqui. Quem aqui gostaria de ter um salário aqui? Tem uns aqui que já tem, em nome de Jesus, amém? Mas você gostaria de ter um salário aí mensal aí de 10 mil por mês? Te ajudaria? Mas você pode ter muito mais que isso. Diga assim, eu posso ter muito mais. Mas o que você está fazendo para ter 10 mil de salário? O que você está fazendo? Não é verdade? Ou você está esperando que os 10 mil vai cair do alto? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que pedir uma direção a Deus. Senhor, e aí? Eu quero aqui, Senhor, um salário de 10 mil, mas e aí? Você tem se empenhado, você tem se esforçado, você tem estudado? Qual tem sido o seu esforço? Ou você pensa que você vai ficar sentado e o dinheiro vai vir? Não, pode ser que um dia aconteça isso. Você vai ficar lá na sua casa descansando e mesmo assim, de olho lá na sua empresa, você prosperando, mas agora você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se esforçar. Então o Senhor ele chega, olha, ô Josué, tá aqui, ó, eu vou entregar, eu tenho uma promessa para vocês, eu vou entregar a terra para vocês, mas vocês têm que se esforçar. Não pensa, não, pastor, tá certo, eu vou dar uma herança grande, olha, o meu pai está deixando algo grande para mim, eu vou chegar lá, vou assumir, vai acabar com tudo. Salomão ia acabar com tudo. Então o Davi antes fala, meu filho, você tem que se esforçar. Está aqui, está o reinado. Você nasceu num berço de ouro. Está aqui o seu pai, agora tem o reinado. O Davi foi o maior rei que Israel já teve. Ele tinha servos ao seu favor. Ali, se ele não soubesse lidar com as pessoas, ele ia perder tudo, irmão. Ia perder tudo, às vezes até mesmo pregando para pastor. Tem pastores, me desculpe dizer, ele quer assumir a igreja grande. Mas o que ele está fazendo para assumir a igreja grande? Às vezes tem pastor que me acompanha. O que ele está fazendo? O que você está fazendo para assumir a igreja grande? Você tem se esforçado? Você tem buscado a Deus? Aí o cara vai, pega a igreja, não coloca o coração e quebra a igreja. Mas porque não estava preparado. Isso também serve para o ministério. Serve para o ministério. Então assim, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você, mas você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Às vezes vai ficar noites em claro, sabe? Você vai estudar, vai batalhar. Não, eu vou melhorar, sabe? A minha empresa, os meus negócios, eu quero melhorar o meu currículo. O que você está fazendo para melhorar o seu currículo? Nada. Não faz um curso, só fica no celular, sabe? Passando o dedo para cima assim, você não vai chegar em canto nenhum, irmão. Está perdendo tempo. E é o que o diabo quer, que a gente perca tempo. Ele vai fazer de tudo para a gente perder tempo, irmão. Ele faz de tudo para você perder tempo. Aí fica lá perdendo tempo no celular, fica perdendo tempo numa televisão, passa o tempo assistindo série, sabe? Não vai ver uma mudança, não vai crescer, não vai prosperar. E não adianta só ficar pedindo, Deus me prospera, aumenta o meu salário. Aí Deus fala, e aí? Você está se esforçando para me aumentar seu salário, para me te honrar? Então tem que se esforçar. Olha o que diz aqui, Salmos 89, 19. Salmos 89, 19. O que ele diz aqui, ó? Então em visão falastes ao teu santo e dissestes, socorri um que é o quê? Esforçado, e exaltei a um eleito do quê? Do povo. Então o que ele está falando? Deus ele socorre, ele ajuda aquela pessoa que é esforçada. Ele exalta. O que é exaltar aqui? Eu posso mudar a tradução e dizer, ele honra aquele que é eleito do povo, amém? Então Deus ele honra. Então você viu aqui, primeiro passo, nós temos que se esforçar. Olha aqui, coloca para mim Gênesis 26. Eu preguei na semana passada, acho que algum dos cultos falava sobre o Isaac, né? Mas eu fui até acho que o versículo 13. Hoje nós vamos um pouquinho adiante. Deixa eu pegar aqui Gênesis 26, pega o versículo 17. O Isaac ele cresceu aqui, ele prosperou numa terra de seca, de fome. Ele obedeceu a direção de Deus, permaneceu na terra, ele lançou a semente. A Bíblia diz que ele começou a prosperar. Isso causou inveja para os inimigos,
para os homens ali, né, que estavam ali, os inimigos que perseguiam ele, os filisteus. No versículo 17 diz assim: então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Versículo 18: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Versículo de número 19 diz assim: e cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas. O que, a igreja? Então imagine, ele achou, vamos dizer, riqueza, água ali. Eles procurando água ali, começaram a cavar um poço, acharam águas, a Bíblia diz, de águas vivas. Pula para o 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é o que? É nossa. Então eles foram lá e tomaram. Diz assim: por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Veja, ele não arrumou confusão nem nada, beleza. Aí o que diz versículo 21? Então cavaram outro poço, e também o que? Porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Cetina. Coloca na linguagem de hoje, só para mim ver isso aqui, essa tradução. Depois os empregados abriram outro poço, e por causa dele também houve o que? Discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Olha que interessante. Volta para mim o versículo 20 aqui, para mim ver o negócio. Diz assim: os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Pula para o versículo 22, vai para o 22. E partiu dali e cavou outro poço. Pode colocar na nossa tradução, a linguagem de hoje aí, gostei dessa tradução. Isaque saiu dali e abriu outro poço. Veja, ele desistiu. O que ele fez aqui? Ele se esforçou. E toda vez que ele se esforçava ali, a Bíblia diz que eles encontravam água. Diga glória a Deus. Foi necessário uma, duas e a terceira vez. E Isaque saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou o lugar espaçoso. E ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar o que, igreja? À vontade. Agora imagine se ele tivesse desistido, se ele tivesse parado. Ele se esforçou, é a mesma coisa hoje. Deus me deu uma palavra, Ele me deu uma promessa, Ele me deu uma chamada. Vão vir obstáculos, vão vir luta, eu vou permanecer firme, eu não vou deixar a minha posição. Volta lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, o versículo é o de número 2. Então o que ele diz? Volta para a nossa tradução, fazendo um favor. Ele diz o seguinte: eu vou pelo caminho de toda a terra. Primeira lição, você viu que nós temos que nos esforçar. Segunda lição, ele diz: seja o que? E ser homem. Olha que interessante aqui. Isso daqui, quando Davi está falando aqui com Salomão, ele não está falando da masculinidade de Salomão. Ô Salomão, você tem que ser homem, você tem que ser maduro, você tem que ser, sabe, homem verdadeiro. Aí o que diz aqui? Coloca para mim aqui. Eu não posso ser um menino imaturo. Aqui vem a palavra. Nós não podemos ser imaturos. E às vezes tem pessoas que ela não cresceu ainda, ela não amadureceu. Aqui, essa era a palavra que eu queria trazer para você. Às vezes ela está, sabe, num lugar que ela quer conquistar algo, mas ela não amadureceu para aquilo. Qualquer coisinha, sabe, ela se chateia. Qualquer coisinha ela fica triste. Qualquer coisinha ela desanima. Então ele diz: ó, você não pode ser mais menino. Não pode, olha, você tem que ser homem. Você vai assumir a minha posição. Você tem que, sabe, eu lembro um pastor que me ensinou algo. Eu vi numa oração dele, ele falando: você tem que ter rosto de leão. Mas por que o rosto de leão? O leão, ele é bonito? É ou não é? Eu acho o leão bonito. Ele é muito bonito. Só que ele impõe respeito? Com certeza. Só o rosto dele ali já impõe respeito. Ali a cara dele já impõe respeito. Então veja, nós temos que ser maduros. Não podemos ser meninos na fé. E às vezes tem pessoas que assim, ela é menina, ela não tem uma responsabilidade. Não tem responsabilidade, tá bom? Você vai ter que ser responsável agora. Você tem que ter compromisso. O menino não tem compromisso, irmão. Não tem compromisso. Então por isso ele está falando: você tem que ser homem.
Às vezes não tem compromisso com o horário. Você já viu pessoas que não têm compromisso com o horário? Quem já viu casos assim? Você gostaria de ter alguém na sua empresa que não tem compromisso com o horário? Gostaria? Sempre chega atrasado? Com certeza não, irmão. Com certeza não. Então você tem que ter um compromisso. Às vezes tem pessoas que ainda é menino. Me desculpe dizer, não digo na semana, que às vezes eu sei que tem irmãos que vêm daqui, já vem correndo do serviço para cá, ou às vezes outro vai em casa, toma banho, vem para a igreja, consegue. Mas tem pessoas, irmão, que todo culto chega atrasado, irmão. Você vê que, me desculpe dizer, é um demônio. É um demônio que atrapalha a vida daquela pessoa. É um demônio. Eu lembro uma vez um obreiro falando para mim, era no tempo de obreiro, ele falou assim para mim: Leandro, presta atenção. Aí ele me chamou de canto aqui, fica olhando, repara as pessoas que chegam atrasadas no culto. Aí eu falei, mas por quê? Fica olhando. Você pode ver, todo culto ela chega atrasada. Todo culto, as mesmas pessoas. Aí eu fui ver, e eu falei, não é verdade, irmão? Toda vez as mesmas pessoas, ela chega, lembrando, não estou falando de semana, às vezes domingo, e se ele falou para mim, ó, não vamos pegar a semana, porque tem gente que vem correndo e venha, sem problema nenhum. Pastor, estou vindo do serviço, nem você vai vir, nem que você chegue na hora do amém, mas você vai tomar posse da bênção. Mas o problema é você ver, por que aquela pessoa está chegando atrasada? Ela não se programa. Essa pessoa, ela não amadureceu na fé, ela não cresceu. Deus não pode dar algo maior para ela. Deus não pode dar algo maior. Não, eu tenho minha empresa, eu vou abrir o dia que eu quero. Não vai prosperar, não é assim não. Sabe, você tem que ter uma programação. Você tem que ver o que você faz. Poxa, eu tenho que amadurecer, tenho que crescer. Eu até coloquei aqui, ó, olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, coloca na linguagem, na NVI para mim, fazendo um favor. Olha o que diz aqui, na NVI, Nova Versão Internacional. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do quê? De menino. Olha que interessante. Então veja, o apóstolo Paulo falando. E o que ele falava? Poxa, olha, eu falava, eu sentia, eu pensava, eu agia como menino. Pensava como menino, mas agora que eu me tornei adulto, eu tenho que pensar como homem. Eu deixei para trás as coisas de menino. Então tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Às vezes irresponsabilidade, sabe, tem que deixar para trás. Eu tenho que ter juízo. Peraí, ó, eu tenho que ter compromisso. Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui. Coloca para mim Gálatas capítulo 4, versículo 1, fazendo favor. Gálatas 4, 1. Bem rapidinho, pode ser que... Olha que bonito isso aqui, ó. Não estava no meu esboço. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Tem tradução de servo. Embora seja dono do quê? De tudo. Então veja, ele é menino, mas ele é comparado. O menino ele é comparado como um escravo, como um servo. Amém, igreja? E o que acontece? Ele é dono de tudo, mas ainda ele não pode assumir. É a mesma coisa. Deus ele tem muitas bênçãos, tem muitas promessas para a gente. Às vezes a gente não entende o porquê que a gente não assumiu ainda. Por que Deus, o Senhor não me deu ainda? Mas será que eu estou preparado para assumir coisas grandes? Será que eu deixei as coisas de menino para trás? Sabe, aquele negocinho de magoazinha, de ressentimentozinho, de qualquer coisa se magoa. Sabe, uma criança não tem compromisso. Uma criança, sabe, não se preocupa o horário que ela vai acordar. Não é verdade? Ela está preocupada o horário que ela vai acordar? Não está? Ela está preocupada o horário que ela vai dormir? Não está. Se o pai não estiver ali, ó, fala, tem que dormir, chegou a hora. E tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que ela não tem horário para dormir, ela não tem horário para acordar, ela não tem compromisso com nada, não vai crescer, não vai assumir coisas maiores, não vai. Então ela é imatura ainda, ela precisa amadurecer. Coloca para mim, fazendo um favor, Lucas capítulo de número 15, versículo 11. Vamos ver aqui um jovem que vocês conhecem,
Um menino, na verdade, né, que ele pensava que já era homem, tomou decisões erradas e quebrou a cara. Olha o que diz aqui. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo o quê? Dissolutamente, loucamente. Veja, ele pensava que ele já era maduro. Não, eu vou sair de casa, eu vou viver minha vida, agora eu tenho as minhas responsabilidades. Me dá o que é meu por direito agora. Aí foi, e o que aconteceu? Perdeu tudo. Às vezes tem muito, você vê, isso acontece muito, né, com os nossos filhos. Aconteceu comigo no meu tempo também. Quando eu morava na casa do meu pai, eu pensava, sabe, que eu sei fazer, eu consigo, mas depois eu percebi que eu não sabia. Eu percebi que meu pai e minha mãe me davam os conselhos corretos. E às vezes tem muitos jovens hoje, adolescentes, sabe, que eles pensam: não, eu vou sair de casa, vou ver minha vida, pensam que é só pagar as contas daqui, vou pagar aqui, vou alugar uma casa, vou trabalhar e vai dar tudo certo. Não é assim não, às vezes ele não está preparado para isso. É outro que quer casar: não, mas eu quero casar. Está preparado para casar? Está preparado para entrar no relacionamento? Às vezes tem uns que não estão preparados, irmãos. Não está preparado. Não era nem para falar de relacionamento hoje, tem que falar de finanças, né? Mas deixa Deus falar, às vezes alguém está precisando ouvir isso. Então, mas é isso, às vezes a pessoa não está preparada para algo que ela quer muito. Não, mas eu quero. Mas por que não apareceu ainda? Será que você está preparado? Será que está preparado? Depois casa: não, vou separar. Não, vou abrir uma empresa. Abre uma empresa pensando que estava certo. Não, é que um fez ali, vai dar certo para mim. Nem sempre, irmão. Nem sempre vai dar certo, não. Mas por quê? Não está na direção de Deus, não se preparou para aquilo. Ele sai agora de casa, começa a viver loucamente, perde tudo. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer o quê? Necessidade. Você vê, era um menino que aparentemente parecia que ele estava maduro, mas você vê que ele não estava preparado, não estava ainda preparado. Saiu, perdeu tudo que tinha, veio um momento de dificuldade, ele não estava, não, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Ele estava preparado para passar por dificuldades? Sabe por que ele não estava? Imagino eu aqui, se nós formos pegar para o nosso... Ele nunca viveu um momento de dificuldade, irmão. Tem filhos nossos, os nossos filhos não sabem o que é passar necessidade, não, irmão. Eu posso falar isso pelos meus filhos. Eles não sabem o que é passar necessidade, não, graças a Deus. Não é verdade, irmãos? Muitos de nós que estamos aqui, você fala: passou, só Deus sabe o que você passou. E muitos deles falam: não, pai, eu passei. Sim, você não passou não, irmão. Teve coisas que nós passamos que eles não passaram. Não passaram, irmãos. E se eles passar, muitas das vezes eles não vão aguentar, não vão suportar, que nem esse menino, ele não aguentou. Ele não suportou, e quando ele viu, falou: poxa, fiz besteira, não saí de casa, não era para mim ter saído. Não era para ter saído. Eu saí de casa no tempo que não era para me ter saído. Olha, agora estou passando necessidade. Ele tentou comer a comida dos porcos, nem a comida dos porcos tinha para ele. Que situação que o menino passou. Mas por quê? Porque ele pensava que ele já era adulto, que ele já estava preparado para sair da casa do pai, para viver uma vida, sabe, em liberdade, porque muitos jovens hoje querem a liberdade, porque dentro de casa, sabe, não, eu quero a minha liberdade, que eu vou agora. Não, meu irmão, lute pela sua liberdade, se prepare para a sua liberdade, cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, aí depois sai, padece necessidade, sofre, não estava preparado como ele. Volta para mim lá onde a gente está, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2, né? E vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser o que, igreja? Ser homem. Seja uma pessoa madura, amadureça, cresça, para depois, sabe, você assumir aquilo que Deus tem para você. Para finalizar, o versículo 3 diz assim:
E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Diga glória a Deus. Então o que ele está falando aqui agora? Obediência, irmão. Não tem como, sabe, você ser Senhor, se você não sabe obedecer. Não tem como você ser Senhor se você não é servo. Tem gente que quer mandar, mas ela nunca aprendeu a obedecer. Tem que obedecer, eu vou obedecer. Olha, obedeça aqui as observâncias. Trazendo para os nossos dias aqui, obedeça a palavra. Obedeça aquilo que Deus está falando com você pela palavra. Poderia citar, citei ontem no culto da tarde, lá o casamento em Caná da Galileia, quando Maria era a senhora ali, ela que comandava a festa. A Bíblia diz que faltou vinho naquele casamento, uma vergonha. Jesus estava ali como convidado, Jesus não podia fazer nada. Maria, desesperada, ela recorre a Jesus, diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus diz: olha, o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não posso fazer nada aqui. Aí Maria pega os servos dela e fala assim: ó, vai lá, todos os empregados, obedeça tudo que ele falar. O que ele mandar vocês fazer, pode fazer. E a Bíblia diz que eles começaram ali, Jesus falou: vai lá, pega algumas talhas, eles pegaram, enche de água, eles obedeceram, leve ao mestre-sala, e eles levaram e não questionaram. Imagino eu, com certeza, que esses homens estavam preparados, eles sempre trabalharam naquilo, sempre estavam ali em festas, ali fazendo aquilo ali. Eles poderiam questionar, mas em nenhum momento eles questionaram Jesus. Nunca questione a palavra, uma ordem que Deus te dá, só obedeça. E a Bíblia diz que quando eles entregaram para o mestre-sala beber, o mestre-sala ficou, ali sabe, ele, como que eu posso falar, ficou maravilhado. Que vinho é esse? Eu nunca bebi um vinho como esse. Geralmente nas festas que eu vou, eles colocam primeiro o bom e depois o inferior. Nesta festa eu bebi um vinho bom, logo de início o negócio estava muito bom, mas um vinho desse aqui eu nunca bebi, sabe por quê? Obediência, sempre vai ter o melhor para o final, diga glória a Deus. Obediência, eu vou obedecer, arrisca, se você não obedecer vai perder. Era isso que o Davi estava falando para Salomão: meu filho, você tem tudo na vida, mas não basta você ter tudo agora, você vai ter que se tornar um grande líder, você vai liderar esse povo, para isso você vai ter que se esforçar, para isso você vai ter que ser um menino esforçado, você não pode ser menino agora, você vai ter que ser homem, maduro, e agora também você vai obedecer. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 13, Mateus capítulo 3, versículo 13, olha o que ele diz aqui, ó. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhes, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim, volta para mim fazendo um favor ali, para aqui. Então agora Jesus vai para o Jordão para ser batizado pelo João. Quando João avista Jesus, ele entende que era o cordeiro que estava vindo, era o mestre. Ele fala: eu vou batizar Jesus? Não, Senhor, careço eu de ser batizado por ti. Aí o que Jesus fala? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, o que a igreja? O permitiu. Então o que é você cumprir toda a justiça? Cumprir a palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Não adianta a pessoa orar por alguém que persegue ela e não ser fiel à esposa. Não adianta. Sabe, você orar e não ser fiel aos pais, os jovens não ser fiel aos pais. Tem que ser fiel. Mas pastor, meu pai, ele é muito chato, minha mãe, não interessa, mas ele é sua mãe, ela é sua mãe, ele é seu pai. Obedeça. Só vou obedecer. Obedeça. Não adianta, sabe, você ser dizimista, irmão, e você não amar seu irmão. Não vai adiantar, não há prosperidade. Tem coisas que não adianta, você pratica uma coisa e não pratica outra. Eu devolvo o dízimo, mas eu tenho raiva do irmão. Eu devolvo o dízimo, mas não gosto daquele irmão. Sabe, ele fez um negócio comigo que me chateou. Vai lá e conversa com ele agora. Vai lá e conversa com ele. Chega lá: irmão, você fez um negócio que eu não gostei, sabe, mas queria só passar isso para você e tal. Conversa.
E aí conversa, mas às vezes a pessoa guarda uma mágoa, guarda um rancor, amarra a vida dela, prende a vida dela. Ela devolve o dízimo, mas não gosta do seu próximo. Olha o versículo 16, vamos lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriu o que, igreja? Os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo o que? Sobre ele. Diga glória a Deus. Meu irmão, quando você obedece a Deus, além de você receber o Espírito de Deus, amém? O céu vai se abrir sobre você. O céu se abre, pastor, mas o céu não se abriu aí, não sei por que o céu não se abriu. Às vezes tem que ver, está obedecendo a palavra, está honrando a palavra. Malaquias capítulo 3, o versículo de número 8, coloca no 8 para mim, para chegar até o 10. O que ele diz? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Dízimos e ofertas aos... Pastor, não adianta só, eu sou ofertante, mas você é dizimista? Não é. Então, não adianta você pedir oração, sua vida financeira não vai mudar. Você planta, às vezes até colhe, mas aí vem o devorador e pega tudo, porque a pessoa não é dizimista. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10, trazei todos, diga assim, todos. Quando ele diz todos, é todos. Os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha... Então, olha que interessante. Trazer na casa do quê? Do tesouro. Deus não está falando para você trazer porque está faltando, não. Porque a casa dele já é a casa do tesouro. Nessa casa aqui tem prosperidade. Eu creio que tem prosperidade. Eu profetizo que essa igreja é a igreja próspera. Aqui nunca vai faltar, em nome de Jesus. Deus não vai permitir faltar. Então, quando você traz o seu dízimo, sabe, você, eu estou abençoando a minha igreja, você está se abençoando você mesmo. É uma bênção para a sua vida. E tem gente que fala, eu estou dando dinheiro, não é que você está dando nada, você está devolvendo o que pertence a Deus. Você está devolvendo. Você está obedecendo. Aí olha, para chegar a nossa parte, ele diz, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do quê? Do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior o quê? Abastança. Quer o céu aberto? Quem quer o céu aberto aqui? Obedeça. Obedeça, devolva o dízimo de tudo. Tudo. Pastor, mas teve um pastor na internet. Quem falou para você seguir pastor de internet? Vai ver o cara, está no adultério, às vezes está na mentira, está no engano, está fazendo coisa errada. Cuidado, irmão. Cuidado. Hoje pela internet, irmão, dependendo da situação, o cara pode enriquecer. Tem pastores aí que é podre de rico, me desculpe, podre de rico aí pela internet. Pela internet, imagina ele pedir 10 reais aí do Brasil todo. Aí depois o cara me pega e fala assim, olha, eu vou fazer uma caridade aqui. Vamos fazer uma caridade, ajudar o próximo, vamos comprar, sei lá, 2.000 cesta básica. É muita cesta básica? É ou não é? Mas nem se compara o que ele recolheu, me desculpe dizer. Aí depois você vai ver a vida do cara, misericórdia. Estou falando contra ninguém não, mas tem gente que é assim, tem situações que é assim. Você tem que devolver na casa do quê? Do tesouro, é na igreja. Na igreja. A igreja que você congrega, pastor, eu quero o céu se abrindo sobre a minha vida. Obedeça, e com certeza os céus vai se abrir, e Deus está prometendo. Não é o pastor aqui que está prometendo, não prometo nada para ninguém, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a palavra. Ele está falando que vai derramar sobre a sua vida uma bênção tal, diga assim, é tal, olha lá, que delas vos advenha a maior o quê? Abastança, é coisa grande que Deus vai derramar sobre a sua vida, mas eu tenho que ser obediente. Volta lá, por favor, aonde a gente estava, em 1 Reis 2:3, volta para o 2, então o que ele diz? E eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Então você entendeu, eu tenho que se esforçar para chegar a algum lugar, eu tenho que ser homem. O que é isso? Uma pessoa madura, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer. Eu não posso ser aquela pessoa que qualquer coisinha se chateia, principalmente se você quer ser líder, você quer
ter uma empresa, você quer crescer, você tem que aprender a lidar com pessoas, amém? Não é você ser ignorante, ser bruto, sabe? Não é isso não. Um chefe ou um patrão, ele não tem que ser ignorante, ser bruto, não. Ele tem que saber lidar com as pessoas, crescer, amadurecer. E por final, versículo 3, o que ele diz aqui, ó? Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar em todos, andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizer, para onde quer que te voltares. Aonde você chegar, irmão, você vai prosperar. Vai prosperar. Aonde você colocar suas mãos, você estando na direção de Deus, vai prosperar. Vai chegar alguém e vai falar para você, olha o que eu estou falando aqui, ó. Alguém vai chegar para você e falar, você é louco, você vai para essa área aí? Meu irmão, isso aí não dá nada não. Não dá, vai para essa área aqui. Você fala, não, Deus falou comigo. Daqui a pouco aquela pessoa vai ver, poxa, ele está prosperando naquela área. Aonde Deus te direcionar para isso, se você obedecer, for fiel a Ele, pode ter certeza que você vai prosperar, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, entendemos aqui a Tua palavra, compreendemos aqui a palavra, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Visita, meu Deus, aqui o Teu povo, visita a Tua igreja, visita, meu Deus, aqui os irmãos. Vai alcançando, meu Deus, cada um dos Teus servos, Pai. Nós entendemos que nós temos que nos esforçar, temos que ser homens, quando diz homens, ser maduros, crescer, temos que amadurecer. É o que o Davi falava para Salomão. E o final, Senhor, ele diz obediência. Nos ajude, meu Deus, a te obedecer, a te honrar, Pai, verdadeiramente. Em nome de Jesus, Pai. Vai visitando, meu Deus, o povo. Visita este meu irmão, essa minha irmã. Meu Deus, que está te buscando, meu Deus, que está aqui, Pai, se colocando diante do Senhor, depois dessa mensagem, dessa palavra. Meu Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, na certeza, Pai, do Teu operar. Opera, Jesus, opera, meu Deus, agora. Pai, o Senhor tem promessas para esses meus irmãos. Deus quer te ver crescer, Deus quer te entregar coisas maiores, Deus quer te entregar coisas grandes. Deus quer nos entregar coisas grandes, mas para isso nós temos que estar preparados, temos que estar capacitados. É necessário você estar ali preparado para assumir aquilo que é seu por direito. Jesus, vem. Vem, Jesus, olhando agora para o Teu povo. Olha, meu Deus, para este meu irmão que está decidido a se esforçar, buscar, batalhar, meu Deus, a amadurecer, Jesus, a obedecer a Tua palavra, Pai. Visita, meu Deus, ali a empresa, os negócios, as finanças. Abra o céu, Jesus, sobre a vida financeira deste meu irmão. Abra o céu sobre a vida financeira desta minha irmã, que precisa, Pai, aqui de um milagre, que precisa aqui, Jesus, de um socorro. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Estenda as Tuas mãos, Jesus, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus. E agora, neste momento, você vai apresenta ali as suas causas, apresenta ali aquele processo, apresenta lá a sua empresa, os seus negócios, a sua profissão. Fala para Deus, Deus, olha aqui a área que eu quero crescer, eu quero amadurecer nessa área. Apresente ali todos os seus negócios, os seus investimentos. Coloque agora nas mãos do Senhor. Isso, vai entregando nas mãos do Senhor. Diga para Ele, meu Deus, me ensina, me direciona, Jesus, direciona, Senhor, a Tua igreja em nome de Jesus.